Boa tarde, pessoal. Começando mais uma palestra aqui sobre software livre na defesa da democracia, com o professor Alexandre Cantini. Ele é professor da PUC, né? E vem nos trazer mais uma excelente palestra. Também está estreando aqui no BSD Day. Espero encontrá-lo mais vezes aqui no nosso evento. Ele, o Oscar, esse pessoal que traz palestras excelentes aí para a gente. Professor, é com você. Para Vou mim vai ser sair um aqui e prazer. deixar com você. Beleza, obrigadão. Bom, para mim vai ser um prazer participar. Eu já participo dos eventos do primo do BSD, né, o Linux. Então, aliás, desculpa aí o pinguim, né, devia ter botado o diabinho, mas essa palestra originalmente eu fiz pro Linux. Então, vamos começar logo, né, nosso tempo é curto. Design e software livre na defesa da democracia. O objetivo dessa palestra é um estudo de caso de design, né, desde o conceito até os produtos finais, num contexto de ativismo político. Tá? E aí é interessante porque, pelo menos eu acho interessante, enfim, vamos ver se vocês concordam, porque mostra como é possível entidades diversas, ONGs, entidades políticas, grupos, prepararem, né, fazerem todo o seu material, sua identidade visual, sua comunicação, só utilizando software livre. Né? Então, não, peraí que eu sempre esqueço disso. Aqui, agora vai. Bom, então, apresentação rápida. Eu sou designer e advogado, eu tenho dupla formação lá pela PUC. Né? Aproveitei o fato de ser professor e estudar, poder fazer o curso de graça para fazer a advocacia. Então, eu atuo nas duas áreas, né? Tanto no design quanto no direito. Sou mestre em design, estou terminando o meu doutorado em design, devo defender agora em junho, né, sobre como as empresas desenvolvedoras de software proprietário, né, software criativo, elas ferem os direitos dos criadores, né, de uma série de formas, né, tanto o direito autoral quanto os direitos como consumidor e os direitos ao trabalho. Sou professor do Departamento de Arte e Design da PUC, também sou professor do Instituto de Direito, que é pós-graduação em Direito lá da PUC, especificamente em Propriedade Intelectual. E aí o meu e-mail, se alguém, por algum motivo, quiser trocar uma bola, trocar uma figurinha, tá aí. Bom, então um pouco de contexto, tá? O que é isso? Eu, como professor da PUC, também faço parte da Associação Docente. A Associação Docente ela existia na década de 70, 80, mas com a estabilidade econômica, a partir da segunda metade dos anos 90, ela se esvaziou e deixou de existir. E aí, dentro do contexto, a partir de 2018, da perseguição da galera bolsonarista ao ensino de um modo geral, e ao pessoal da esquerda em particular, a gente ficou muito ameaçado de várias formas, né? Não só econômica, mas também do ponto de vista da liberdade de cátedra. Então a gente resolveu refundar a Associação Docente em 2019. Né? E aí a primeira diretoria da fundação, por conta da pandemia, ela acabou se estendendo, foi até 2022, né? Ficou 3 anos em vez de 2. Mas ela não tinha ainda uma cara, né? Assim, tinha uma tendência, né, de usar o vermelho, de usar o megafone, de usar para os títulos, essa tipografia mais forte, né, uma tipografia de impacto. E era meio isso.
Tá? Agora, também dá para perceber que não tinha muita uniformidade, né? Se olhar o megafone, ele não é... Nem o megafone, nem a tipografia são uniformes ao longo dos documentos. Bom, vamos ver. Em 2022 começa uma nova diretoria, e aí eu faço parte dessa diretoria, e a gente tem como proposta, do ponto de vista da comunicação, criar um site, né, que seria um ambiente para onde os professores... Um site que fosse um site tanto de comunicação, para a diretoria divulgar notas, conteúdo de interesse para a comunidade PUC, especificamente os professores, mas também um local que funcionasse como uma rede social para os professores, para formar, tinha fórum de discussão, formar grupos de trabalho, né? Algo que, enfim, algo criado pela gente e gerido pela gente, né, rodando em servidor da PUC, então algo específico para os professores. Para isso, a gente precisaria uniformizar a identidade visual da associação, né? Efetivamente criar essa identidade visual. Os nossos parâmetros para essa identidade visual foi evitar uma ruptura, né? Não jogar fora aquilo que tinha sido feito pela gestão anterior, apesar de não ser exatamente uniforme, mas tinha, né, alguns elementos que perpassavam toda a documentação. Então a gente queria aproveitar isso para ser um ajuste e não algo totalmente novo. Criar uma marca, efetivamente, né, que a gente não tinha. Aquele megafone era sei lá, encontrado em algum lugar, um clip art que alguém encontrou e usou. Definir também uma ou algumas famílias tipográficas para serem usadas em todos os documentos emanados pela associação e também no site. Também define a paleta de cores e criar templates para os documentos, né? Atas, cartas, ofícios, enfim. E aí, já adiantando, né, a base de programas que eu usei para criar essas coisas todas. Bom, eu sei que é o BSD, que é a galera do BSD, mas me desculpem, eu uso Linux. Então eu usei o Ubuntu, na época o Ubuntu 22.04. Para o desenho vetorial, o Inkscape, né? Então o Inkscape ajudou a fazer esse tipo de coisa, né, esse tipo de desenho. O GIMP foi usado para tratamento de imagem. Então, por exemplo, aí a gente tem uma fotografia de um protesto, né? Um primeiro evento de alunos em 1977 na PUC. O primeiro evento com a grande concentração de alunos e professores, né, tomou o pilotis do Kennedy, como pode ser visto. Helicópteros das Forças Armadas ficavam passando em cima, às vezes desciam bem perto o quanto podiam para fazer vento, jogar poeira, enfim. Então, esse foi o primeiro grande evento, e a partir daí outros eventos começaram a acontecer, né, já nos estertores da ditadura. E aí com o GIMP a gente, né, faz algumas brincadeiras, né, como essas aí, né, resgatando aquela imagem histórica, né. O Blender foi usado para desenvolver um broche, né? Então o pessoal bom, mas enfim, eu vou explicar o porquê do broche. Além da identidade visual do site, em 2022, no dia do advogado, né, 11 de agosto, teve a leitura da Carta em Defesa da Democracia na Universidade de São Paulo.
né, na Universidade de Direito de São Paulo, lá de São Francisco. E aí várias universidades no país também promoveram atos locais com a leitura da carta. E a gente, né, a Associação Docente, a gente fez isso na PUC, em 11 de agosto também. E foi um evento enorme, juntou gente pra caramba, reuniu várias associações, né? E para identificar os diretores da ADPUC, né, a gente que fez a leitura, mais um representante da Associação de Funcionários e mais um representante do Diretório de Estudantes. Então eu fiz uns broches, e aí tem o modelo feito no Blender, que depois foi impresso, né? Então, enfim, aí imprimi, pintei, enfim, isso vai aparecer daqui a pouquinho. E o WordPress foi usado como plataforma para o site. Tá? Então tá aí o site, na época ainda está com a identidade visual antiga da PUC, ela foi alterada no final do ano, desse ano, ano 22. Enfim, vamos para a marca. Então a marca foi feita no Inkscape. A marca foi feita no Inkscape. Em cima do que tinha, né, do que estava sendo utilizado. A gente não teve tempo, não teve esforço também para criar uma nova marca, né, substituir o Megafone, porque o Megafone assim, não é o mais apropriado para a associação, né, o Megafone tem essa perspectiva de associar mais a greves, né, ter o cara no alto da greve, a greve está mais associada a sindicato, a associação ela não tem perfil sindical, né, embora eu achasse que devesse, mas enfim. Então, assim, não faz muito sentido o Megafone, né? Mas a gente nunca também parou para fazer uma ampla discussão sobre o que seria, então, algo interessante para representar, e aí, provisoriamente, um provisório que está se arrastando até hoje, provisoriamente eu trabalhei em cima do Megafone mesmo, né? Escolhi uma nova tipografia para esses títulos, usando o Inkscape. Então, cadê o Inkscape aqui? Essa parede está aqui. Né? Então, usando o Inkscape, então esse aqui, né, para quem não conhece, esse aqui é o programa de desenho vetorial. E aí eu cheguei ao nome e a várias versões aqui do brasão. Esses que eu mostrei foram usados no site, mas eu cheguei a essa versão de uma versão nominativa do nome, né, só a de PUC-Rio e o nome por extenso, Associação de Docentes. Isso vai em assinaturas de documentos, né, no pé do documento, e a essa logomarca mista, né, que tem o elemento nominativo, a de PUC-Rio, e tem o elemento gráfico do Megafone, também para esses documentos. Né? E isso para papelaria, enfim. Né, ainda antes de se pensar no site ou no evento. Né? Esses são os primórdios. E aí, então, tendo essa base, passei para o site. Né, para fazer o site eu usei o WordPress, né, o Gedit para a edição do... O Gedit é o editor de texto, né? Simplesinho, não tem nada. Mas para a edição do código, do CSS, o Inkscape para desenho vetorial e o GIMP para edição de imagem. E aí, como parâmetros, também eu utilizei o material gráfico da diretoria anterior. Né? Então, os vermelhos, né, textos, enfim. Levando em conta que o objetivo do site, né, ou pelo menos da página inicial dele, é uma página de blog, né, para notícias, informes, e internamente, né, para quem tem o login e a senha, aí tem os fóruns e outras ferramentas.
mas ele é um site para informes, não é um site para uma galeria de foto, para vídeo, nada disso. É texto. Então, tendo isso em mente, eu comecei a desenhar uma chamada para a primeira notícia, né, do tipo, lançado o site da ADPUC Rio. Né? E aí eu pensei nesses holofotes jogando luz no céu, como se fosse um grande evento da abertura do site e tal. E para dar leitura, né, o fundo vermelho, né, esse vermelho baseado no vermelho que está sendo usado, para dar leitura, eu precisei desse fio em volta. E ficou, assim lá, eu gostei de um tom assim que não é um tom berrante, né, não é um vermelho bombeiro, nem é um amarelo canário, né, é uma coisa meio clássica. Enfim. E aí aquele desenho acabou meio que ajudando a condicionar uma série de elementos. Então, primeiro, essa marca redondinha. Por quê? Porque no site tem os avatares, né? Você, quando entra lá como professor, você pode colocar sua foto ou alguma outra coisa como seu avatar, e aí precisava de um avatar para a DPUC. Então, um avatar para a DPUC, um avatar para a diretoria e um avatar para a secretaria. Né? Da diretoria para o grupo da diretoria. Secretaria, porque tem a secretária, né, que pode atuar, e o da DPUC para aparecer nas chamadas, né, nas postagens. Esse aí eu fiz como avatar para o grupo. Né? Até porque ele é meio pesado, não é legal ele ficar aparecendo, brigando com a primeira página o tempo todo. Esse mais leve ficou para a secretaria, e esse que é só o megafone, sem fio em volta, sem moldura, ficou para as postagens. A fonte tipográfica para os títulos e a paleta de cores, né, baseada naquela paleta ali em cima. Né, o creme, essa cor de baixo para o fundo. Tá? E aí o site ficou com essa cara. Né, e eu tenho ele aqui também. Cadê? Né, e aqui, então, aqui já com a nova identidade da PUC. Então, aqui o megafonezinho nas assinaturas. Né? E o que ficou estabelecido também foi sempre ter essa caixa, né, com uma imagem estilizada, tentando, na medida do possível, preservar as cores no site, não, né, usar não usar foto, né, tentar fugir de foto, tentar usar mais versões gráficas, né. Vou só voltar aqui num. Esse aqui. Né, e aí quando entra na matéria, né, tem a imagem grande, né, e aqui o texto, e essa aqui é a cobertura do evento, né, do Pelotis. Saiu no G1 e na RJ também. Essa foto estou em algum canto por aqui, enfim. Pra cá. Esqueci de comentar, eu não estou tendo acesso, gente, às perguntas, se estiver passando alguma pergunta no letreiro, na base, porque eu estou com a minha tela ocupada com uma penca de outras coisas. Então, se tiver alguma pergunta, me interrompe, tá? Pode interromper a qualquer momento. Melhor do que... assim que tiver alguma coisa aqui, eu falo. Tá. Por enquanto só tem comentário simples. Tá. Mas fique à vontade, tá? Pode interromper a qualquer momento. É melhor que fica menos monótono, que aqui eu só estou ouvindo minha voz.
não é muito agradável. Bom, pode estar com a rachada. Broche. Então, eu tinha um problema para fazer o broche, né, que a gente continuava sem um elemento figurativo, a gente já estava com aquele megafonezinho. E, a bem da verdade, né, que é esse negócio aí. E não era o momento, né, de tratar da marca. Né? A gente estava com... Depois do site, surgiu toda essa movimentação para o 11 de agosto, então não dava, né? Não dava tempo, e depois não deu tempo de novo, e acabou que a gente ficou, por enquanto, com broche. Mas eu já tinha alguns elementos. Então eu já tinha essa imagem, que foi um grande guia para identidade visual, né? Estabeleceu critérios para eleição de cores, tipografia, enfim. Criou o fio, esse fio em volta, que no final das contas eu até achei que ficou bacana. Pesado, mas bacana. Essa figura que eu achei ficou muito legal. No final das contas, eu acho que assim, ficou um bom arranjo de cores, deu bastante destaque, mas é um disco só, né? Não mais nada que isso. Isso foi usado como, né, como eu disse, como avatar do grupo da diretoria no site. Né? Não tinha nenhum outro uso. Então, eu peguei a de PUC Rio, né, a parte nominativa, botei embaixo do disco e criei essa moldura. Quer dizer, peguei a moldura preta do disco e estendi para baixo para criar uma base para que isso se transforme em algo sólido, né, algo tangível. Porque, por enquanto, é só uma imagem digital. Né? E aí, essa coisa foi trabalhada no Inkscape. Então, eu reduzi tudo a fio. Eu fiz um cálculo, né, para imprimir esse broche e para que a pintura ficasse bem feita. Eu não queria trabalhar com pincel. Eu queria trabalhar com compressor e o aerógrafo. E aí, para pintar com aerógrafo, eu teria que separar os elementos de cor. Então, teve todo um planejamento de das camadas, né? O que vai por baixo, o que vai por cima, como é que essas coisas se encaixam para ficar o desenho final. E aí eu trabalhei com traço, né? Eu, quando eu vou fazendo esse tipo de coisa, eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de desenhar no vetor no Inkscape, e aí eu importo o desenho do Inkscape no Blender, e ali no Blender eu continuo trabalhando, mas porque eu prefiro a ferramenta de desenho vetorial do Inkscape. Eu acho mais ágil, né? Eu me sinto mais confortável trabalhando com ela. E aí eu importei isso no Blender, né? E depois foi uma questão de fazer os ajustes e as extrusões para dar as alturas. Né? Então esse é o projetinho no Blender. E aí né? Cadê a base? Essa daqui? Ah, tá. Então, olha só, a gente tem a grande base, né? Essa base, ela é pintada de preto, ela inteira é pintada de preto, depois vem esse disco, que se encaixa nela bonitinho, né? Esse disco tem essas áreas altas, porque o objetivo do disco não é o fundo, o objetivo do disco é só a moldura, é isso que vai aparecer. Né? O fundo depois vai ser coberto por uma outra peça. E aí esse vai ser pintado em amarelo, né, naquele mostarda. Aí depois vem essa peça que encaixa, ela pintada de vermelho, e ela então vai tapar o que está atrás. Tá com... Ué, por que o... Ah, não, porque isso está na base. Tá, isso é preto. Tá, beleza. Aí depois vem esse triangulinho aí, também é pintado em mostarda. Aquela pecinha minúscula ali, também pintada em mostarda. O berço das fontes, das letras.
e, finalmente, as letras que são impressas individualmente. Imagina o pingo do i, tá? Isso também é impresso individualmente. Aí isso tudo é exportado separadamente, né? Cada elemento desse é exportado separadamente como um STL. Aí a gente vai para o Cura gera o G-Code. Peraí, eu tô dando forward e estou esquecendo que isso aqui está na frente. Então, o Cura gera o G-Code para impressão, e aí as peças impressas são essas. Tá? E aqui elas já estão presas em folhas de papelão com fita dupla face, não, né? Fita crepe, para serem pintadas. Né? Então aqui, cadê o mouse? Está aqui. A base preta, aqui o bercinho das fontes, aqui aquele triangulinho, essa pecinha que vai encaixar aqui atrás. Né? Aqui o disquinho que vai entrar por cima disso aqui, para tapar esse fundo. E aqui as letras todas, olha os pinguinhos do i aqui embaixo. Isso aqui, o maiorzinho é o hífen, e aqui o pinguinho do i. Tá? Tem mais aqui, nessa daqui. Aí depois de passar o airbrush, né, quem estiver atento vai perceber que tem um colado diferente. Né? Isso aqui o airbrush é, na verdade, de uma segunda leva de impressão, não é daquela primeira. E vocês podem ver também que eu peguei um dos disquinhos vermelhos para ver se continuava encaixando aqui, né? Depois de pintado, que bem ou mal a tinta dá um volumezinho, e essas peças são muito justinhas. Então, já testando aqui. E aí, depois de montado, né, depois das peças, todos eles montadinhos, colados, comprei também esse negocinho aqui para prender na blusa, né? Então, depois de colado, e aí uma mãozinha de verniz, né? E ele é isso aqui. Esse meu aqui, o P, estava muito apertado, eu não colei e acabou caindo. Né? Então tá aqui como ficou. Então teve um para cada um e sobraram uns 2 ou 3, e aí numa palestra a galera tomou meus 2 ou 3, e aí depois disso meu pezinho caiu e eu fiquei sem um completo. E aí, só depois quando eu imprimir de novo é que vai rolar. Aí ficou essa janela aqui. Sai. Pronto. Bom, e aí veio o evento, né? Então, o evento era a leitura da Carta de Defesa da Democracia no pilotis do Kennedy. Não teria papelaria, porque a gente não tinha dinheiro para ficar imprimindo. Então ia ser só divulgação digital, em várias plataformas diferentes. Porque eram várias plataformas, então exigia vários formatos, né, para divulgação por WhatsApp e Telegram, divulgação no Instagram, divulgação no WhatsApp e site, enfim. Também fiz um papel de parede para que os professores colocassem nos data shows em sala de aula, enquanto estivessem dando aula, ficar aquele negócio grande anunciando para os alunos. Tinha que incluir a marca dos apoiadores, então várias entidades diferentes que entraram, né, para apoiar. Isso foi um inferno, porque elas não entravam ao mesmo tempo, elas entravam pingado. Muitas delas a marca, eu basicamente tive que redesenhar, porque a marca vinha em muito baixa resolução, não dava para aproveitar. Então isso deu um trabalho desgraçado. E a referência a 78, eu tinha falado 77 antes, né? Referência a 78, né, como uma forma de resgatar, né, fazer a ponte para a memória daquele evento. Consistência com o site. Então aqui a gente tem uma outra foto do evento de 78. E eu usei essa primeira foto e fiz uma primeira versão, né, uma primeira ideia da comunicação, né, com base naquilo que a gente tem no site, usando as cores, né, vermelho, amarelo, creme, né, na verdade, preto. E
não fazia sentido, as marcas são todas coloridas, não faria sentido as marcas coloridas nesse fundo, então mais um trabalho desgraçado de ficar pintando todas elas nesse amarelo. Mas aí a gente chegou à conclusão que estava na hora de começar a tentar resgatar o verde e amarelo, né? Que não dava para deixar o domínio fascista sobre as cores nacionais. Então, a gente foi para uma segunda leva, né, um segundo briefing, que envolvia o resgate do verde e amarelo. E aí a gente chegou a esse material aqui. Então, usei uma outra foto do evento. Essa outra foto é bacana porque ela tem... Aliás, deixa eu mostrar isso no Inkscape, fica mais legal. Então, essa foto, ela tem... Isso aqui é uma marquise. Então, essa marquise vem até aqui, mais ou menos. Eu estendi com um degradê. Então, essa marquise... E aí ela acaba funcionando como um divisor dessas áreas aqui, ajuda a diagramar o texto, né? Agora, a foto é curta, né? A foto acaba aqui. E precisava incluir as marcas. Então, se colocar essas marcas em cima desse fundo colorido, você não vai ver a maior parte delas, né? Porque os elementos vão brigar com esse fundo de textura, né? Que nem aquelas pessoas que usam foto no fundo do celular, né? Aquela confusão, aquela salada com ícones e fotos. Então, nem a da leitura. E aí a solução mais porca, preguiçosa que tem, é a gente meter esse fundo branco com esse degradê cretino para cá, mas cria essa área de segurança para colocar as logomarcas, né? E aí depois isso aqui é exportado, e aí no GIMP eu corto aqui essas sobras e está feito o material para divulgação. Isso aí é enviado. Na verdade, nem era enviado, eu deixei uma página no site com esses cartazes, e as pessoas que eu fazia divulgação só iam lá e baixavam, segundo aquilo que eles iam usar, né? Se ia lançar nas plataformas nas suas redes sociais, baixava do Facebook, do Instagram, o outro ia divulgar em grupo de WhatsApp, baixava só o do WhatsApp, por aí vai, né? Então tem diferentes formatos aqui. Olha lá o WhatsApp. O WhatsApp é o que está visível, que é o mais comprido. Aqui é o Facebook. Vamos ver. Aqui é para o site. Tá? Sempre aparecendo todos. Né? Aqui não tinha como, né? Eu tinha que misturar um pouco com o fundo, aí dei uma rebaixada no fundo para não brigar muito com as imagens. E... Eita. Susto. E também o grande drama que foi isso aqui. Né? Toda hora entrava um novo e aí quebrava toda a organização, tinha que reorganizar tudo. Aí começamos com... Primeiro eram, sei lá, 2 linhas de 4, 3 linhas de 4, depois tive que subir para 5, depois aí os negocinhos, os ícones vão ficando cada vez menores. Tinha que ver o que podia ser reduzido, o que não podia ser reduzido, a distribuição para não ficar brigando muito com o outro. Cara, que inferno. Aí eu chegava, depois de muito mexer nisso aqui, tá vendo? Criar essas peças aqui para poder distribuir no grid. Aí depois de muito brigar, aí à noite, olha só que legal, a associação dos não sei o que, de não sei da onde, resolveram apoiar. E a associação de não sei o que também. Puta merda, mais 2 ícones aí, vem ícone, trata ícone. Tira o fundo do ícone. Vê se o ícone está com a resolução legal. Agora muda o grid inteiro para acomodar 2 ícones que chegaram tarde e por aí vai. Isso aqui foi um inferno. Aí depois pega isso aqui tudo, copia e joga nas peças.
né? Mas aí a gente chegou, então esse foi o resultado, né? Isso foi amplamente divulgado, e aí no dia a gente teve isso aqui. Tá? Então isso é uma foto, né? Tirada do alto do... Teve um tabladinho, né, para a gente ficar um pouco mais alto. Você vê que o pilotista está tomado de gente. Aqui no lado... Cadê meu... Eu perdi o mouse. Ah, tá aqui. Aqui do lado esquerdo tem a escada, né? Sobe aqui o prédio do Kennedy. Também a pinhada de gente na escada para acompanhar, né? Era camarim, não, como é que é? Camarote, né? Que o pessoal ficava com uma visão ótima daqui. Veio gente a dar com o pé. Aqui na frente tinha umas cadeiras, por isso que as cabecinhas estão mais baixas, né? Tinha umas cadeiras para o pessoal mais idoso e tal, para eles poderem sentar. Foi imprensa para burro, né? Então a gente teve... Na Folha de São Paulo, aqui o 247 foi lá, do Folha de São Paulo foi lá, o G1 deu cobertura, Globo News também, né? A Bárbara, esqueci o sobrenome dela, foi lá, entrevistou uma galera. E teve... Enfim, aí tem o vídeo também. Mas, enfim, é isso. Então, assim, eu espero ter conseguido mostrar nessa apresentação rapidinha, assim, como tudo que... Bom, um projeto, né, na verdade, 2 projetos de design, um principalmente, né, da comunicação visual identidade visual da associação docente, como desde o início ao fim tudo é feito com software livre, tudo é exportado a partir do software livre para ser divulgado nos mais diferentes suportes, sem problema algum. Isso especialmente para ativistas políticos é interessante, porque você está usando, além de programas que são gratuitos, são programas que não coletam dados e não divulgam esses dados, né? Então, por exemplo, você pega o pacote Adobe e o pacote Autodesk, né, para citar 2, que hoje em dia você usa pela rede, né, o Creative Cloud e a nuvem da Autodesk. Você tem que estar online para os programas rodarem. Esses programas coletam seus dados. Isso tá, leiam os termos de uso. Eu tive que ler para o doutorado. Esses programas, eles coletam dados, eles compartilham esses dados não apenas com entes parceiros comerciais, né? Então o modelo de negócio deles agora inclui a monetização de informação coletada de usuário, né? Coisa que as redes sociais já fazem, mas também, como todas as redes sociais também fazem, eles compartilham essas informações com o governo americano. Então, assim, é muito fácil a arapongagem ir atrás de movimentos sociais que utilizam esses programas para cuidar da sua comunicação. Então, você utilizar os programas livres de design para fazer a comunicação, a identidade visual, panfletos, flyers digitais ou impressos, tanto faz, principalmente se cercando de outros cuidados de anonimização e criptografia, dá para fazer atividade política sem ser perseguido. Não que a gente esteja sendo, né, que aquele grupo da ABIN já foi, mas, mesmo assim, é sempre bom se precaver. Né? E para entidades de... como é que é? Grupos sociais, movimentos sociais. Deixa eu só achar... Ah, tá aqui.
Movimentos sociais também é interessante porque você tem soluções de baixo custo. Né? Basicamente, aqui o custo é o hardware. E um hardware que, ao usar o sistema operacional livre e os programas livres, são hardwares que não são mais baratos do que aqueles necessários, que é o tipo de hardware que é necessário para rodar os programas proprietários. Né? Então, assim, vai gastar muito dinheiro, muito menos dinheiro também, para comprar equipamento. Né? Então, o meu laptop, por exemplo, também já é bem velhusco e consegue rodar tudo. Né? Isso aí. Ô, Alexandre, essa palestra foi bem ilustrativa para mostrar como é que é fácil, né, o processo criativo usando sistemas livres. Né? Mas o mais difícil que você mostrou aí, na minha visão, que é de programador, é o talento da pessoa que vai fazer a criação. Né? Eu me meto, às vezes, em design. Tá? Eu sou um programador entendido de design. Eu sou aquele famoso sobrinho do entendido. E aí, mas eu já fiz, né, como eu dou aula de computação gráfica, né, uma computação gráfica mesmo, fazer o OpenGL, né, essa parte toda. Eu também estudei sobre cores. Então, as cores que você usou aí na paleta, né, essas cores pastéis, ficou um toque assim de excelência. Agora, como é que você fala que ficou pesado porque você fez a borda? Eu não entendi exatamente esse pesado. O que você chama ali de pesado nesse desenho? Eu achei que ficou bem tranquilo. Veja bem, eu acho bonito também, tá? Eu achei que o resultado... É muita coisa assim, parece... Assim, segredo de bastidores, né? Tem muita coisa que parece que é planejada, mas tem muita coisa que é orgânica, né? Que a coisa acontece na hora que a gente está fazendo. Deixa eu ver qual é isso. Isso aqui? Tem muita coisa que aparece na hora que a gente está fazendo. Então, assim, essa borda preta, ela acaba dando um... Aqui, como o vermelho também é bem fechado, o amarelo também, ela compõe bem. Mas aqui na tipografia, ela já está demais, não precisa desse preto aqui em volta. Ele foi necessário porque eu precisava de uma base que sustentasse esse negócio no ar, né, para poder fazer o broche. E aí acabou ficando uma coisa orgânica, porque um se juntou ao outro e para o broche funciona. Mas para ficar usando na web, né, para ficar usando no digital, que não precisa, né, você não precisa, ele não tem que ter sustentação de nada, né, são só pixels. Aí isso aqui é pesado nesse sentido, é muita coisa, muita informação, e o preto fecha muito. Né? Então, assim, não há necessidade. Então, quando a gente vê... Cadê? Eu fechei? Não, tá aqui. Não, tá aqui não. Cara, fechei. Enfim, quando a gente vê no... Cadê? Site. Tá? Quando a gente coloca aqui, pô, é legal, né? A foto que eu estou procurando não tinha. Mas aqui no site, quando eu uso o ADPUC, ele não vem com essa moldura preta. Ele vem só com ele colorido com uma moldura de cor que tem a ver com a cor do momento, né, do que está rolando ali. Então, assim, foi pensado nesse sentido, que às vezes fica muita informação de cor desnecessária. E o preto, ele é uma presença bem pungente, né? Ele é forte. Ah, sim. Então, é uma cor forte, né? Ele se destaca, né? Pois é. Agora, o que eu gostei é que nas fotos e nesse teu fundo de apresentação aí você colocou o dithering, né? Até tua foto está com dithering, né? É uma técnica que o pessoal usava muito em jornal, né? Sim. Para não gastar muita tinta. Isso aí isso foi feito assim, foi meio que
a gente passa também, quando a gente faz muita apresentação, a gente passa por momentos, né? Isso foi um efeito criado no GIMP, ele tem esse efeito de tipo de malha, de... Eita, tá me faltando a palavra. De retícula de impressão. Ih, travou. Fui eu que travei ou foi... Nossa, eu fiz essa brincadeira em algumas palestras. Que, aliás, aquela foto que eu te passei para a comunicação de hoje, né, do evento, também está com esse efeito. Isso, Só que aí tá, acho que é vermelho e amarelo. Cara, eu não sou daltônico, não, mas eu tô vendo preto. Não, é vermelho. É vermelho. É que o Dieter engana um pouquinho, né? É um vermelho bem fechado. Agora, o fato de você ter colocado o pinguim, não se sinta constrangido, não, porque aqui é um efeito de software livre. Apesar de ser PSD Day, né, a ideia do trabalho lá no passado ser fazer um evento sobre PSD, em geral, né, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, o Dragonfly, a gente abriu para o Linux também, porque ficar fazendo briguinha de eu uso isso, eu uso aquilo, não leva a nada. O negócio é a gente construir algo em conjunto, né? Então, quanto mais a gente conseguir reportar nossos conhecimentos, nossos perrengues e as nossas soluções com software livre, é um ganho para todo mundo, né? Então, eu acho que cabe muito bem a gente trabalhar com Linux, com BSD, e a única coisa que não vale é trabalhar com Windows. Pois é. O resto é tranquilo. Ó, tem uma pergunta aqui do Anderson, que ele quer saber como é que se tornar um designer. Ó, alguém que não é designer, qual a dica que você daria para a pessoa para se desenvolver nessa área? Cara, se você não for fazer um curso de design, né, porque design é realmente um curso acadêmico, se você não for fazer um curso de design, é consumir bastante material. Isso aí é requisito, inclusive, dos alunos, lógico, né? Visitar museu, não perder uma exposição. Não é exposição só de design, não. Exposição de tudo, tá? De pintura, de gravura, de exposição de... Fotografia, com certeza, né? Ficar sempre atento ao que está rolando nos museus, não perder, porque você tem que enriquecer a sua cultura visual. Eu falo com meus alunos, né? A gente só enxerga o processo visual nosso, é 30% da visão e com 70% do que a gente compreende, né? Sim. O resto é tudo processamento do cérebro, né? 70%. E consumir esse material, né? Você vai, às vezes daqui a alguns anos, você vai fazer alguma coisa, você tem uma ideia, você acha que inclusive que é uma ideia super inovadora, mas você está puxando sem nem saber lá da tua memória, das suas referências.